Capítulo 4, versículo 10. Capítulo 4, versículo 10. Tá? Obrigado, Júnior. Por nada, cara. Júnior, como é que está a saúde, Júnior? Estou bem, pastor, graças a Deus, estou bem melhor. Que bom. Que bom. As plantinhas estão todas chorando, viu? Mas tá meio ruim, né? Não estão correspondendo com o meu salário, vou deixar de secar. Ixi, rapaz. Não, rapaz, Patrícia, não. Vou partir para outra melhor. A matar as plantas. É bom, viu, pastor? Vai ter irmãos. Então nós vamos começar a partir daqui. Tá dando para enxergar aí direito, pessoal? Sim. Tá, pastor, muito bom. Eu botei uma letra bem grande. Que é para a gente poder... E agora eu fiz uma assinatura com a ajuda... O Jailson me ajudou na concretização desse sonho. Olha eu, Renan, rapaz. Então, a gente fez a assinatura para poder gravar a nossa aula. Então, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos em Tua presença nesta tarde e pedimos que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos dê da Sua graça, da Sua unção e do Seu poder. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Seja conosco, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Para que possamos, ó Deus, ministrar uma aula abençoada para a Tua glória e para o Teu louvor. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Quem foi que entrou aí? É o Adriano. Adriano Oliveira. Quem foi o Adriano É o Oliveira? Renan, pessoal. Oi? É o Renan. Aí tu tá com o nome de Adriano Oliveira? É não, é do meu filho, o Adriel. Adriel Oliveira, que eu não carreguei. Certo. Que maravilha. Um cheiro, boa tarde, Pai do Senhor. Vamos para mais uma aula abençoada. Vamos começar a gravar. Então vamos lá, graça e paz. Eu sou o professor Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma aula do SETAC, Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Nós estamos estudando a carta de Tiago. Nós hoje vamos começar no capítulo 4, versículo 11. Diz assim: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador, mas juiz. Um só é legislador e juiz. Aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Então, nós vimos nas aulas passadas, esse povo está debaixo de perseguição, esse povo está sofrendo, que esse povo está também pecando, e nós vimos que Tiago dá uma chamada nesse povo ao arrependimento. Nós vemos aqui que ele diz: sujeitai-vos a Deus. Então, portanto, esse povo agora deve colocar-se, voltar. Ele já tinha chamado adúlteros de adúlteras, resistir ao diabo. Então, passar para o lado de Deus era rejeitar o diabo. Aí ele diz: chegai-vos a Deus. Aí ele diz: converta-se o vosso riso em pranto. Então, a maneira dos profetas antigos
Tiago chama o povo agora para o arrependimento. Mas esse povo estava com problemas, falando mal do seu próximo. E falando mal no sentido de denegrir a imagem, de manchar a imagem do outro. E falar pelas costas. Então, o Tiago agora vai, porque quando a pessoa não se converteu ainda, quando ela está longe de Deus, amargurada, quando principalmente um cristão, em meio às tribulações da vida, então ele fica azedo, ele fica amargo, e a tendência desta pessoa é que ela fale mal dos outros, é que ela tente desviar dela, porque quando o ser humano fala do outro, ele se esconde. Vou repetir, é tão prazeroso falar da vida alheia, porque o ser humano se esconde. Quem fica em evidência agora é o outro. Então, os nossos defeitos, eles desaparecem. Por quê? Porque nós estamos mostrando, nós estamos emergindo, nós estamos colocando em evidência o erro dos outros. E principalmente quando nós falamos pelas costas, quando nós julgamos aquela pessoa e a condenamos. E aí Tiago diz, aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ou seja, eu estou dizendo, alguém que fala mal está, de forma indireta, dizendo o seguinte, a lei é muito severa. A lei não é tão boa, porque se meu irmão não é tão bom, porque Tiago vai nos chamar para a lei régia, amarás o teu próximo. Então, se eu estou denegrindo, se eu estou maculando, manchando a imagem, ou popularmente, como as pessoas chamam, queimar o filme, significa que eu já quebrei a lei régia. Então, essa lei de amar o irmão não serve para mim. Então, Tiago diz que se nós fizermos isso, nós estamos julgando a lei. E ele diz, no momento em que eu julgo a meu irmão, e nem ele é bom, nem a lei é boa, então eu já mudei de lugar, eu já não sou mais um irmão que ama o outro, mas eu sou agora o juiz. Eu usurpei o lugar de Deus. E aí ele diz assim, não és observador da lei, você já deixou de ser alguém que é comandado, guiado, mas agora você assumiu o lugar de juiz. E aí Tiago diz, um só é legislador e juiz, não vários. Ele diz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Só Deus tem o poder de sondar, examinar, avaliar todos os critérios, usando uma linguagem jurídica brilhante, examinar todos os autos do processo, examinar as intenções mais internas do ser humano. E aí Deus vai, como um justo juiz, emitir um veredicto que pode salvar ou condenar. Pode salvar ou, como na linguagem aqui, fazer perecer. Então, só Deus pode emitir esse juízo. E Tiago pergunta, tu, porém, quem és? Se só existe um juiz,
Então, estes outros já não estão mais qualificados, já foram mostrados como nulos, como falsos. Que julgas o teu próximo. Então, eu coloquei vários comentários aqui. Literalmente, falar depressivamente de alguém, falar contra esse alguém, é o verbo catalaléu, falar contra, difamar, falar mal pelas costas. E aí nós vamos para as implicações de uma cosmovisão aqui a tratar. Pastor, Diga. o senhor permite eu fazer uma consideração? Até duas, Joilson. Você? Eu não sei se encaixa aí, mas é porque eu estava lendo aqui o material de Romanos e ele faz uma diferenciação entre murmuradores e caluniadores, né? A palavra caluniadores é catalalos. Isso. Aí eu achei muito interessante. O senhor permite eu ler? É um parágrafo só. Claro, mesmo. Toda. É porque a gente tem uma ideia, pastor, de murmurador, aquela pessoa que se queixa da vida. Não é? A gente sempre tem essa ideia. Aqui diz assim, ó. Estes dois termos, murmuradores e caluniadores, descrevem pessoas de línguas infamantes. Mas há uma diferença entre eles. Catalalos, caluniador, descreve o homem que proclama publicamente suas infâmias. Com toda publicidade faz suas acusações e relata seus contos. Mas Psitiristes descreve o homem que murmura suas histórias maliciosas ao ouvido. É aquele que leva o homem a um canto à parte e murmura suas histórias destruidoras. Ambos são maus, mas o murmurador é pior. A pessoa pelo menos pode defender-se de um caluniador público, mas é impotente contra o murmurador secreto que se deleita em destruir reputações. É esse que está acontecendo aqui. É o secreto. Ele tem esse deleite de denegrir a reputação. Então, as implicações de uma cosmovisão, ou seja, visão de mundo cristã. E aí Tiago vai mostrar a questão da arrogância ou autossuficiência. É quando a pessoa vive como se ela fosse um Deus. Então ele é autossuficiente. Ele não tem ninguém acima dele. Aí Tiago diz assim, usando uma fórmula da época, atendei agora. É como se ele dissesse, voltem para mim. Vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucro. Então, vamos para cá. Então, Tiago agora vai nos dizer, atendei agora. Então, como eu já disse, autossuficiência é quando eu ajo como se eu não dependesse de ninguém. Quando eu falo, e esta fala soa e é arrogante. Então ele diz assim, vós que dizeis. Então ele está se dirigindo agora aos negociantes. Era muito comum. O judeu, desde que voltou da Babilônia, eles voltaram negociantes. Era muito comum naquela Ásia ali. E também nos lugares para onde Tiago está escrevendo. A vida de negócios no mundo antigo era muito intensa.
E aí ele diz assim, hoje ou amanhã, iremos para tal cidade. Eles tinham elaborado um plano. Plano esse que Deus não estava incluído. Então eles já tinham designado, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade. Hoje ou amanhã fica não à vontade de Deus, mas à vontade dele. Lá passaremos um ano, eles estabeleceram as datas, negociaremos e teremos lucro. Então, como vocês vão ver os comentaristas dizendo, Tiago não está condenando nem o lucro, nem o negociar. Isso era algo comum. Nem tampouco ganhar dinheiro. Mas a autossuficiência. Eles não estão falando aqui se Deus quiser, se Deus permitir, com a graça de Deus, com a bênção de Deus. Então, hoje ou amanhã, a expressão se refere à rapidez, porque ele faz os planos e os leva à execução. Ele tinha examinado os mercados, tinha feito tudo favorável, mas tinha errado numa coisa, ele esqueceu o principal. Esqueceu de incluir Deus nos seus planos. E aí Tiago vai nos dizer o seguinte. A brevidade da vida e a incerteza a brevidade e a incerteza da vida devem frear a confiança vã e presunçosa, ou seja, a autoconfiança. Ele diz, vocês dizem isso, mas vocês não sabem o que sucederá. E Tiago está tirando isso de Provérbios, que diz, você não sabe o que amanhã trará a luz. Ou seja, quando a luz raiar, o que está acontecendo? Aí ele vai falar da vida, ele diz que é a vossa vida. Sois apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa, como era comum, a neblina da manhã. E bastava o sol aparecer para ela se dissipar. E aqui a palavra é como um bafo, é como um hálito. Como você vai ver naqueles filmes que passam pessoas na Europa com neve, a pessoa fala e sai, mas de repente some. Então ele está dizendo, os mercadores aos quais Tiago se dirige, não se preocupavam com o sentido e a duração da vida. Eles negligenciavam o conselho de Salomão. Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes que trará a luz. Aí aqui, Porel Mai quer dizer viajar, aquele povo estava viajando, fazendo planos. Alguns dos negociantes haviam se aventurado, tinham corrido risco de alcançar o mundo. Por isso é que eles estavam tão exaltados, tão autoconfiantes. Os planos das pessoas a quem Tiago se dirige não eram especificamente religiosos. Mas ele desafia os cristãos envolvidos em tais empreendimentos a aplicar sua fé e confiança em Deus nessas deliberações, ou seja, não exclui a Deus em nenhuma área da vida. Um dos grandes problemas, muitas vezes, na fé cristã, é achar que Deus só tem jurisdição na área espiritual. E que as outras áreas, a área do trabalho, a que a gente chama secular, é da nossa jurisdição. É o que nós estamos vendo hoje no mundo.
à nossa volta. É o que parece que Deus só tem jurisdição dentro dos tempos. Fora dele, mando eu. É mais ou menos assim. Então, Tiago diz o seguinte: ele não está fazendo objeções aos planos, nem ao seu desejo, mas procurando enfatizar que os homens precisam estar conscientes da realidade de Deus e considerar as suas deliberações. E aí, ele vai mostrar o porquê. Ele diz, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã, se eu estarei vivo, se eu vou ter condição de viajar, se não vai haver um problema no mundo, que aquele meu plano vai ser frustrado. E da fragilidade e brevidade da vida. E aí o Metsu, ele diz assim: a fragilidade, a brevidade e a incerteza da vida devem frear a confiança vã e presunçosa de todos os projetos para o futuro. Podemos estabelecer a hora e o minuto do nascer e do pôr do sol pela manhã. Ou seja, nós já podemos dizer, vai nascer tal hora e vai se pôr logo antes que isso aconteça. Ele diz assim, mas não podemos precisar de horas a névoa se possível. Tão curta, tão irreal e dada a murchar é a vida humana. E toda a prosperidade e o prazer que a acompanha, porém a bênção ou o ai serão para sempre, conforme a nossa conduta nesse momento. Eu achei tremendo isso aqui. A bênção ou o choro, a alegria ou a dor, dependem das nossas decisões. E aí agora, Tiago vai falar da soberba que conduz ao pecado de omissão. Omissão é quando existem dois tipos de pecado. Pecado de comissão é quando eu faço o que Deus disse para não fazer. E de omissão é quando eu deixo de fazer aquilo que Deus ordenou que fosse feito. Ele diz assim, em vez disso, de dizer hoje, amanhã, iremos a tal lugar, passaremos tanto tempo. Veja como isso é insano, é insensato. Fazer projetos sem levar em conta a fragilidade da vida. Aí ele disse, em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, que é o primeiro, é Deus que dá a vida, como também faremos isto ou aquilo. Por quê? Porque para fazer isto ou aquilo, para levar avante os nossos planos, nós precisamos, em primeiro lugar, estar vivo. Coisa que, além de Deus, ninguém mais pode garantir. Ele diz agora, entretanto, contudo, todavia, toda jactância, toda soberba, toda orgulho, semelhante a essa, é maligna. Ele diz, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, isso está pecando, que é o que a gente chama de pecado de omissão. Então, aquelas pessoas sabiam que tinham que pedir direção a Deus, que depender de Deus, que esperar dele a vida, a saúde, para fazer os seus empreendimentos. Mas nesses casos, eles haviam arriscado Deus de seus planos, de seus projetos. E Tiago diz, olha, vocês sabiam o que deviam fazer. E aí ele conclui, portanto, aquele que sabe o que deve fazer e não faz, esse comete pecado. Pecado de não fazer o que devia ser feito. E aí nós vamos ver. O provérbio
isso aqui era um provérbio, transmite uma advertência muito séria contra o pecado da negligência. Não o pecado de ação, mas o pecado de omissão. Esse pecado particular mostra seu semblante horrível quando o ser humano ignora Deus. Faz planos, alcança o sucesso e gloria-se de suas realizações, sem agradecer. E aí ele diz assim, agora Tiago expôs o bem, isto é, a necessidade de fazer todos os planos da vida à luz da realidade final. Isso aqui é muito interessante. Vamos ler. E tanto no seminário do Cetário agora como nos outros, eu estou lendo porque o meu desejo é incentivá-los a ler. Porque ninguém aprende se não ler. Ninguém aprende. O que você aprende hoje, amanhã pode estar esquecido. Mas se você tiver o hábito de ler, você vai aprender. Isso cada dia mais vai ficando fixado na sua mente, porque aquilo se tornou um hábito. Ele diz assim, agora que Tiago expôs o bem, isto é, a necessidade de fazer todos os planos da vida à luz da realidade final, o crente que não faz, comete pecado. Então, aquele que não coloca Deus em seus planos, tipo o filho pródigo, e não colocou o pai em seus planos, corre o risco de quebrar a cara. Tiago conclui esta sessão lembrando aos crentes, especialmente aos negociantes, que devem confiar em Deus e não no lucro financeiro. Eles sabem como fazer o bem, portanto, têm a obrigação de servir a Deus e fazer a sua vontade. Se não fizerem, E aí, pessoal, vocês ficam livres para fazer perguntas, para pensar no Diga mesmo. O Renan. Doutor, nesse período que nós estamos vivendo, principalmente agora, de eleição, né, de política, eu vejo muitas pessoas pegando esse texto de Tiago 17 e indo para os púlpitos das igrejas falar que os crentes estão se omitindo em relação à área política e pecando por não viver esse texto. Esse texto aí, ele se aplica também à área política? Também. A todas as áreas da vida, né? É porque um dos grandes problemas foi o seguinte. Vocês lembram que eu tive um professor, e ele dizia o seguinte, ele fez isso aqui, eu nunca vou esquecer, o professor Fábio, psiquiatra, e ele disse, tudo que for D, mais, não sei se vocês estão vendo aí, está para ver, pessoal? Aqui, ó. Quem está dando? Sim, estou vendo. Diabetes. És tu, Beth? Rafael. É a Rafa. É a Rafa. Aí, Rafinha. Então, tudo que for ter mais. Então, o grande problema é que os crentes se omitiram da política no começo. E aí deixaram a política para o diabo. E aí o mundo ficou do jeito que está. E hoje nós temos... porque a política é uma das áreas da vida. E sendo uma das áreas da vida, está debaixo do cristão. O cristão tem que fazer dela, tem que... Nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Agora, o grande problema é que nós temos política. Vamos diferenciar duas coisas para a gente poder entender. Existe a política, que é normal, que todos nós precisamos.
que são as ações que, por exemplo, o Ian, o Renan, a Rafaela, digamos, fossem do poder legislativo, e elaborar leis justas, fiéis, leis segundo o coração de Deus. Então a política é para isso. Eu vou entender até aqui, Renan? Estou acompanhando o raciocínio. Pode ir. Então, o que acontece? Deus queria muito que nós estivéssemos lá, né, fazendo leis justas. Não apenas para nós, mas leis justas. Porque Deus é um Deus que faz leis justas. O problema é que o homem, o ser humano, debaixo do pecado, faz leis para si, que beneficiem a ele, e não ao próximo. Então, aí se criou os partidos, as brigas, e muitas vezes o que a gente chama de politicagem. E nós não podemos confundir política, que é bom, com politicagem. Então, politicagem é aquela quantidade de coisas horríveis que as pessoas fazem, né, e que vão por um caminho totalmente equivocado. Então, surgiu, no meio da política, surgiu a politicagem. E o que acontece? Porque desde a época da reforma, no meio protestante, as pessoas pensaram tanto no céu que é como se tivesse dito assim para o diabo, tá aí, tudo aí é teu. E hoje nós temos pessoas que vão para a política. E mesmo indo para a política, chegam lá e se corrompem. Porque a engrenagem, a máquina, já está formada. Então hoje nós precisamos de pessoas que sejam conscientes do seu voto, pessoas que saibam fazer política. Mas que um pastor não pode ser político. Porque Paulo diz, qualquer que se alista para a guerra, não se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, fechando parênteses, política é bom. Quem dera que a gente pudesse eleger todos vocês, porque se a igreja, você já imaginou se a igreja pudesse tirar todos os corruptos que estão lá? Vamos sonhar. Tirar todos os corruptos e botar gente de bem. Então nós iríamos abençoar todas as pessoas. Mas quando eu vou para lá já com uma bandeira, já para defender, como se Deus precisasse de defensores, Deus não precisa de defensores. Mas a política faz parte da nossa vida, porque, votando ou não, querendo ou não, nós vamos afetar e ser afetados. Deu para entender? Então, sim, professor, entendi perfeito. Então, professor, só fechando o meu raciocínio. O senhor entende há uma diferença entre política, no sentido bom da palavra, e a política partidária, que seria o sentido ruim, é isso? Não, existe política e existe um partido que já está dizendo, o nome é facção, está defendendo um lado. Que a política partidária... Se está defendendo um lado, se está defendendo um lado, é porque eu não quero ir para esse lado, tá? Vai ficar no tempo. Mas, se está defendendo um lado, não quer dizer que esteja errado. Por exemplo, nós não estamos defendendo um lado aqui. Sim ou não? Sim. Aqui nós estamos defendendo a teologia protestante. Defender um lado não é errado, desde que esse lado esteja certo. Então, o que eu devo fazer é examinar se a pessoa está defendendo um lado e se esse lado que ela defende realmente é um lado que vai por um caminho segundo a palavra de Deus. Então, vamos lá.
Agora, condenamos aqueles que fazem mau uso da riqueza. Prossiga, pode ir. Então, agora, vai haver uma palavra de Tiago para, naquele mundo, estava dividido em duas pessoas, dois tipos de gente. Os grandes latifundiários, tipo Amós lá, os novos ricos, que estendiam suas terras e tomavam as terras dos outros. E aqueles que empobreceram, vendiam suas terras, iam trabalhar numa situação análoga à escravidão, como infelizmente até hoje acontece. Então Tiago agora vai falar dos ricos. E aí esse rico aqui provavelmente é um rico ímpio e que está oprimindo o cristão pobre. Então esse texto tem esse parágrafo tem duas divisões. Primeiro, Tiago vai se dirigir ao opressor. E em segundo lugar, ele vai se dirigir ao cristão oprimido. Então vamos analisar esse texto. Então, a condenação dos opressores. Atendei agora, ricos, chorai, lamentando, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Então agora ele vai falar escatologicamente. E aqui, esse chorar é chorar dando uivo. É ololuzen. Significa ainda mais que uivar. É dar alaridos. É ulular. Que era uma palavra onomatopeica. É quando você diz assim, você coloca isso. Então isso é onomatopeia. Então ele diz assim, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Então agora Tiago vai dizer que esses ricos que até agora tinham acumulado riquezas, tinham oprimido os pobres, incluindo os cristãos, tinham retido, tinham dominado o poder, a justiça da sua época. Eles agora vão receber o juízo de Deus. E aí Tiago diz assim, os tesouros acumulados estão se decompondo. As vossas riquezas estão corruptas, ou seja, corrompidas. É mais ou menos assim. Havia uma espécie de inflação. O que Tiago está dizendo? Tiago diz, você pensa que você é rico? Você imagina que você é rico? Mas eu quero dizer uma coisa para você, que a sua riqueza já se foi. Você talvez continue com o mesmo dinheiro, ou tenha até mais. Mas a situação no mundo, lá fora, está infinitamente maior do que a tua riqueza. Por isso que ele diz, olha, tua riqueza estão corruptas, ou corroídas, ou desfasadas, ou corrompidas, ou dizendo, você pensa que é rico, você já foi. É como mais ou menos assim, se nós ganhássemos, a gente ganhasse 10 mil reais, aí a gente diz assim, puxa vida, estou ganhando muito bem. Mas o mundo desse uma guinada lá fora, que 10 mil reais fosse uma ajuda do governo, fosse semelhante a uma ajuda do governo. Essas bolsas que o governo dá, comparado ao mundo lá fora. Então Tiago diz, olha, o que vocês não perceberam é que o dinheiro que vocês têm já não vale mais o tanto que tinha. Ele
diz, as vossas roupas, comidas de graça. Já perderam a validade, já perderam a garantia. E o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem. Aí a gente sabe que ferrugem não ataca nem ouro nem prata. Mas isso era uma maneira de dizer que esta riqueza já não valia mais a mesma coisa. E aquilo que eles tinham guardado, acumulado, tinha sofrido uma imensa desvalorização. Ele diz assim, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós. É mais ou menos assim, olha, você guardou tanto, ao invés de ter usado para pagar, para socorrer o faminto, para encher a boca do faminto, para ajudar o órfão, para ajudar seu próximo. E esse dinheiro, eu acho que todo mundo aí já assistiu. Quem assistiu aquele filme que é muito interessante, eu gosto. É um dos poucos filmes brasileiros que eu gosto. É O Alto da Compadecida. Quem assistiu? Já, várias vezes. Já assisti, pastor. Eu já. Muito bom. Muito bom. Então vocês vão ver que eles vocês vão perceber que eles dão um golpe pensando no dinheiro da porquinha. E a avó da menina tinha deixado para ela. E aí, eles não levam em conta como esses aqui. E a velhinha, a senhora idosa, tinha pedido há muitos anos. E quando eles quebram o porquinho, pensando que estão ricos, o que eles descobrem? Que o dinheiro já não vale mais. Que aquele dinheiro já nem mais existe. Então, é o que Tiago está dizendo aqui, olha, vocês passaram do tempo. Passaram do tempo. Vocês tinham dinheiro para abençoar o povo. Esse dinheiro caducou, envelheceu, está aí dentro do baú. Vocês não fizeram nada com ele. E esse dinheiro guardado aí dentro, como que tivesse mofado, enferrujado, vai ser testemunho contra vocês, que vocês tinham a oportunidade de fazer o bem e não fizeram. E por isso cometeram pecado. Deu para entender, pessoal? Eu, pastor. Aí ele diz assim, há de devorar com fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Ele está dizendo, você é tão insano, tão insensato, que está chegando a hora do julgamento. Está chegando o dia do Senhor. E vocês, ao invés de estarem abençoando as pessoas com o dinheiro que Deus deu, vocês estão acumulando, guardando. Como disse Santo Agostinho, por que vocês não guardaram esses tesouros na barriga do faminto, na boca do necessitado? Santo Agostinho disse que teria sido a melhor aplicação da vida. Mas Tiago diz, vocês estão guardando e isso vai servir de prova de que vocês cometeram pecado de omissão e de guardar em tempos de abençoar, que era a época da fome, em que o livro A Carta de Tiago foi escrito. Alguma pergunta? Então está muito claro, pastor. E principalmente levando em conta outra coisa. Naquela época a riqueza era roupa, era mantimento, então aquele homem fez armazéns. Então quando você estocava, aquele homem diz, como deve folga, porque tem bens em depósito. E ele nem sequer cogitou que aqueles bens estocados
podiam arruinar a qualquer momento. Podiam mofar. E toda aquela produção podia, assim como veio, ir. E aí ele continua. Eis que é o salário dos trabalhadores, algumas Bíblias atrás jornaleiro, que ceifaram os vossos campos. Então aquele povo tinha acabado de colher bastante. Por isso você vai ver a sintonia de Tiago com Jesus. Ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido. Então, o texto da lei que dizia que o trabalhador tinha que receber para poder alimentar sua família, eles retiveram, aproveitaram aquela situação de fome e, ao invés de pagarem, eles guardaram para si. Com fraude. Significa que eles ainda diminuíram. Ele diz, esse salário, esses campos, está clamando, o salário dos trabalhadores, que vocês guardaram, está clamando, como o sangue de Abel. Hebreu diz que o sangue de Abel clama. E clama por quê? Por justiça. O sangue de Abel era uma figura que dizia assim, olha, pai, Caim derramou meu sangue. Caim me matou covardemente e premeditadamente. E aí, aqui agora, nós temos outra covardia. Do rico poderoso contra o pobre. E Tiago diz, eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. Como se ele dissesse, você está pensando que Deus não está vendo? Assim como Deus viu o pecado de Caim, e Deus disse, Caim, onde está teu irmão? Ele disse, não sei. Não sou babá dele. Deus disse, eu não vi. E a terra abriu a boca para beber o sangue do teu irmão. Tiago está dizendo, vocês pensam que Deus não está vendo o clamor, que Deus não está percebendo a injustiça? Aí ele diz assim, e os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Yahvé Sabaoth, do Senhor dos Exércitos. Ele está dizendo, Deus viu a injustiça. Por isso é que eu disse para o Renan que nós precisamos de políticas que sejam justas para refrear isso. Mas o injusto nunca vai fazer justiça. Tudo que o ser humano faz está maculado. Mesmo aqueles que pensam em fazer o bem, correm. Então, na Palestina, o trabalhador vivia sempre à beira da própria inanição. Ou seja, ele não tinha uma alimentação adequada. Ele comia para sobreviver. Seu salário era muito exíguo. E, portanto, resultava-lhe impossível economizá-lo. Ele só ganhava o suficiente para saciar um pouco a fome. Por isso que se o salário lhe era retido, ainda que fosse um só dia, tanto ele como sua família não poderiam comer. E isto dito literalmente. A expressão traduzida viver em prazeres em grego é trufen, a qual vem de uma raiz que significa abater-se, desbaratar-se e descreve a vida abrandada que
finalmente mina e destrói a fibra moral do homem. Descreve o enervante luxo que termina destruindo a fortaleza, tanto do corpo quanto da alma. Craso é o verbo clamar. O tempo presente indica o clamor contínuo, tanto no Antigo Testamento, como o ensino rabínico requeria que os trabalhadores fossem pagos no fim do dia. E a retenção dos salários é um dos 4 pecados que se dizem que clama aos céus. Aí agora nós vamos ver os crimes cometidos pelos opressores. Uma mulher nos Estados Unidos, ela era o nome dela é Emma Goldman. Ela chegou no seminário da Teologia da Prosperidade. E ela entrou, ela era anarquista, e ela leu esse texto todo. E o povo mandou botá-la para fora. E perguntaram de onde ela tinha tirado isso. Ela disse da Bíblia. Tiago, capítulo 5. Que tristeza. Aí diz assim, tendes vivido regaladamente sobre a terra. É o problema. Não? Será que Deus é contra a gente viver bem? O grande problema é que no mundo em que a seca assolava, no mundo em que a fome assolava, esse povo era um contraste, era um pingo d'água no oceano de gente que estava bem na vida. E de gente que mostrava-se não se interessar pelo próximo que estava sofrendo. E a lei régia é, lembra-se, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí diz assim, tendes vivido nos prazeres. Segunda coisa, tendes engordado o vosso coração. Ou seja, cada dia eles estavam mais autoconfiantes. Não só no corpo, como no coração. E aí Tiago diz assim, em dia de matança. Veja a insanidade. Tiago está dizendo, olha, vocês estão engordando, é como até hoje. As pessoas engordam o animal para matá-lo. Quantas pessoas que ainda hoje, principalmente no sertão, elas separam o animal, tratam ele bem, ele é bem alimentado, aparentemente aquele animal parece ter uma sorte tremenda. Porque ele está comendo do bom e do melhor, está comendo muito, ele está sendo bem tratado. Mas o que aquele animal não sabe é que ele está sendo preparado para o dia da matança, onde vão abatê-lo e ele vai se tornar em refeição. Então Tiago disse, olha, vocês se deixaram enganar. Vocês viveram em prazeres, vocês viveram regaladamente, e vocês estão iguais a um animal que está sendo cevado para o dia da matança, que é o juízo. Deu para entender, pessoal? Sim, pastor. Sim, pastor. Compreendi. Aí ele diz assim, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Agora o bicho está pegando. Ele diz assim, vocês têm condenado, vocês têm ido para a justiça, e como vocês têm dinheiro, vocês têm ganhado as causas. Por isso, muitos dos cristãos e dos justos, pessoas direitas, honestas, estão sofrendo e morrendo. Porque vocês estão tomando terras. Porque vocês estão, ao invés de socorrer, aproveitando-se
miséria alheia para lucrar. E aí, onde vem a pior acusação, sem que ele vos faça resistência. Existem várias maneiras de se interpretar, de se traduzir também. Em outras traduções, assim, e ele não vos resistiu, ou seja, não brigou com vocês, não lutou com vocês. A semelhança de Jesus como cordeiro mudo, não abriu a sua boca. Então Tiago diz assim, vocês fizeram tudo isso, e o justo ficou no seu canto, e o justo não ofereceu resistência. E aí, eu gosto muito do Barco, principalmente no devocional, eu sugiro, ele gosta muito de citar os filósofos. E Sócrates tinha um amigo chamado Alcebiades. E Alcebiades era um comandante do exército. Alcebiades era um bom amigo de Sócrates. E, que pese a seu grande talento, frequentemente tinha levado uma vida escandalosa e dissipada. Em ocasiões, acostumava lhe dizer ao filósofo, Sócrates, odeio-te por cada vez que te vejo. Você me mostra o que eu sou. Ou seja, existiam dois amigos, o Alcebiades e o Sócrates. E o Sócrates vivia uma vida justa. E o Alcebiades uma vida injusta. Então, quando ele olhava para a vida do Sócrates, ele se sentia acusado, desnudado, desmoralizado, envergonhado, e por isso ele odiava. E é por isso que o mundo antigo odiava os cristãos. Porque viam nos cristãos tudo que não havia neles. Aí diz assim, e ele não vos resistiu. Presumivelmente, isso deve ser compreendido como uma referência à não resistência do justo, pobre e aflito. A opressão do rico é ainda mais hedionda, pelo fato de suas vítimas se recusarem ou não poderem praticar retaliação. Então, aí tem muita informação aqui. O estímulo à perseverança. Agora ele vai falar para aqueles irmãos pobres que estavam sofrendo, que estão ali tendo suas terras tomadas, mal tendo o que comer, perdendo as causas nos tribunais, sofrendo perseguição. E aí Tiago diz assim, sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Aí eu fiz aqui o período de chuvas na Palestina. Então, você vai ver que existem as chuvas serôdias, só que eu inverti aí. Eu vou corrigir isso aqui. Não, tá certo. A chuva temporã são as primeiras chuvas. Elas ocorrem no outono. E nós já vimos que lá o mês é setembro, mês judaico, ele cai mais ou menos, não tem uma data fixa, mas ele cai mais ou menos entre o dia 15
de um mês nosso e o dia 15 do outro mês. Então, o outono lá começa entre 15 de setembro e 15 de outubro. Então, outubro e novembro, nós temos as primeiras chuvas. As chuvas temporâneas. E depois, nós vamos ter as chamadas chuvas serôdias, que começa em março, abril, e vai até no máximo a maio. Depois, aí eu coloquei aí um longo período de estiagem, onde eu disse que está todo mundo orando para que as chuvas venham. Então, entre a chuva serôdia e a chuva temporã, o agricultor precisa ter muita perseverança. Precisa ter muita paciência para esperar. E Tiago está dizendo àqueles irmãos oprimidos: sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Aí ele usa o exemplo: eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Ele diz: olha, nesse espaço que vocês viram, o trabalhador está esperando. O agricultor está na fé de que ele vai colher, de que aquilo que ele plantou, ele vai colher. Então ele está dizendo para aquelas pessoas que estão no aqui e agora, vivenciando o terrível, a opressão, vendo o ímpio prosperar. E Tiago chega e diz: olha, lembre-se do agricultor, que passa por isso todos os anos. Lembre-se que ele espera esse longo período de estiagem, que vai de maio a setembro. E é isso. Aí ele diz: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Então agora ele usa a parousia como ilustração, como socorro. Ele diz: olha, aguardem a vinda de Jesus. Aí Tiago está em sintonia com aquele texto: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Só que Tiago diz que enquanto não acontece a vinda, a parousia, esse povo vai ter que proceder, agir semelhante ao agricultor, com paciência e fé, sem desanimar, acreditando que a justiça vai se cumprir, mesmo que tarde, mas ela vai se cumprir. Alguma pergunta? Então está aqui, eu coloquei várias coisas. A referência às primeiras e às últimas chuvas certamente está ligada às chuvas que caíram sobre a Palestina no fim do outono e começo da primavera, as quais eram vitais para a agricultura. Eu coloquei várias aqui para você entender. A paciência é a chave deste parágrafo. Nós vamos ter duas palavras aí que vêm dessas raízes aqui, ó. Macrotime, que é paciência, e hipomone, até o N, perseverança. Então vai precisar de paciência e perseverança. Exortação à paciência e à perseverança. Ele diz: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serem julgados. Por quê? Meu irmão, é muito difícil você não se queixar vendo um filho gritar de fome, vendo sua terra ser tomada, vendo a injustiça ser praticada,
vendo o corrupto e o ímpio sorrindo, sem nada lhe tocar. Então é normal que isso abale o nosso psicológico, a nossa psique. E aí a gente fique se queixando uns dos outros, descontando naqueles que estão mais próximos. E aí diz, irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Então lembre-se, Tiago está agora falando escatologicamente. Quer dizer, não, o Senhor está voltando. E aí ele vai, irmão, tomai por modelo de sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Ele diz, vamos utilizar agora os profetas. Já utilizei o agricultor, agora vamos para os profetas. Ele diz, eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. E ele já está lembrando de Elias. E Elias teve aquela oscilação, quando ele venceu os profetas de Baal e depois pediu a morte. Então Tiago já está com Elias em mente. E que Deus fala com Elias lá no monte. E que Deus diz, que fazes aqui, Elias? E eles mataram os profetas, e Deus disse, de jeito. Eu ainda tenho 7.000. Então, Elias foi um dos que perseverou, apesar de ter mostrado suas limitações. Aí ele diz assim, tende ouvido da paciência de Jó. Agora vai falar de outra pessoa. E vistes que fim o Senhor lhe deu. Quer dizer, você não viu o tempo que Jó sofreu, então ele está comparando o sofrimento daquele povo. Porque uma coisa na mente humana ajuda. É você saber que você não sofre sozinho. Eu vou dizer uma coisa. É você saber que você não sofre sozinho. Quando alguém está sofrendo, por isso que a Bíblia diz, chorai com os que choram. Isso é mais fácil. Alegrai-vos com os que se alegram, não é tão fácil. Mas quando alguém está sofrendo, quando alguém está passando por doenças, quando alguém está passando por enfermidades de natureza psicológica, e ele sabe que outra pessoa está ali na mesma situação, então aquelas pessoas começam a entrar em sintonia. Começam a se comparar. Começam a ver quem está pior. Então, muitas vezes, aquele que está do lado, na psicologia a gente aprende que aquele que está do lado serve como um referencial para nós. Então, o que Tiago faz? Ele coloca Jó ao lado daquele povo. E aí aquele povo agora começa a lembrar, rapaz, o grande servo de Deus, Jó, ele também sofreu, padeceu, passou por coisas terríveis. Então, quando você é colocado lado a lado com alguém que sofre, e que você vê que o seu sofrimento é infinitamente menor que o outro, então a sua tendência é de, psicologicamente, você melhorar. E aí, melhorar até fisicamente. Então, o que Tiago faz? Coloca Jó do lado daquele povo. E ele diz, tendes ouvido a paciência de Jó? E viste que fim o Senhor lhe deu? Ou seja, como foi que terminou? Porque o importante não é como começa, é como termina. Vou repetir, o importante não é como começa, é como termina. Ainda assim, porque, conjunção explicativa,
o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compaixão. E quer dizer, não foi por causa das virtudes de Jó. Foi por causa da misericórdia e da compaixão. Se Deus se compadeceu de Jó, não vai se compadecer de vocês? Então agora, os juramentos. Veja que Tiago cita quase que ao pé da letra de Jesus diz. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes, e veja que Tiago gosta desse verbo, em juízo. Contudo, talvez a referência seja apenas ao contexto imediato, de modo que ele pretende enfatizar o uso irreverente do nome de Deus. Ou seja, nos dias de Tiago, nós já sabemos que se jurava pelo nome de Deus ou um equivalente. Ou o céu, ou a terra. E aí as pessoas aproveitavam para jurar. E aí, como sabiam que não podiam jurar pelo nome sagrado, arranjavam algo que fosse equivalente. Jesus vai dizer que dá no mesmo. Tiago está dizendo, tem cuidado com os juramentos. Por quê? Porque se existe uma hora em que nós somos tentados a fazer votos irrefletidos, a fazer juramentos para os quais muitas vezes nós não podemos cumprir, é na hora do aperto, é na hora da dor. E Tiago diz, tenham cuidado. E aí ele agora vai falar de uma coisa da oração e ele vai dizer que a oração é a solução. O que a gente faz quando a tribulação vem? Ele diz, está alguém entre vós sofrendo? Claro, era só o que tinha. Faça a oração. Está alguém entre vós alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Veja, essa carta é tão antiga que o termo bispo, usado depois, ainda nem aparece. O líder da igreja, ou os líderes, eram chamados da mesma forma que os da sinagoga. E aparece aqui agora já a palavra igreja. E aí ele diz assim, e estes façam oração sobre ele. A ideia é em cima dele. E acredita-se que podia ser ou sobre ele no sentido de si, de colocar as mãos, ou no sentido de curvar-se sobre aquela pessoa. Ungindo com óleo. É aqui que nós temos a divergência. Nós temos duas interpretações para esse texto de ungir com óleo. A primeira é que a unção com óleo foi daí que surgiu a chamada extrema unção da Igreja Católica. E que é muito praticado no meio pentecostal. É que a unção com óleo era a representação do Espírito Santo. Então, essa pessoa, uma vez ungida com óleo, esse óleo, essa oração, que não óleo, curava a pessoa. E até, se ela tivesse cometido pecado, seriam perdoados. A outra interpretação é que este óleo era uma medicação da época. Então, era mais ou menos o seguinte: se a pessoa fosse orar e levasse também a medicação.
Ou seja, você vai orar por alguém que está doente e leva a medicação e dá a essa pessoa a medicação e junto com a medicação a oração. Então você vai perceber que os estudiosos estão divididos em se era oração mais medicação ou se era só a oração. Mas a ideia que traz diz assim, e a oração da fé salvará o enfermo. Esse salvar aqui vem do verbo soso, que quer dizer dar saúde, salvar, prosperar o enfermo. E o Senhor o levantará. Então, veja, é o Senhor. E se houver cometido pecado, daí a extremoção, acredita que o sacramento, se a pessoa tiver cometido pecado, uma vez ungida pelo sacerdote, os pecados dele, ele pode morrer tranquilo. Mas a ideia que Tiago está dizendo é o seguinte: aproveitem a hora da dor, a hora da enfermidade, façam uma avaliação da vida de vocês e vejam se vocês não estão em pecados. Porque a hora, escute bem o que eu vou dizer, a hora da dor é a hora que nós estamos mais sensíveis à voz de Deus. É na hora da dor que ninguém resiste, que ninguém discute. Eu lembro que durante o inferno existencial que eu passei na síndrome do pânico, e que eu ouvia Cid Moreira lendo o Sermão do Monte, eu nunca questionei uma só vírgula. Mas eu sempre dizia, o Senhor tem razão. O Senhor tem razão. O Senhor tem razão. E Tiago está dizendo que esse é um bom momento para a pessoa fazer uma avaliação, porque ela está quebrantada. E alguns acreditam que também essa doença podia ter tido origem no pecado. Por isso eles precisam confessar publicamente. Não existem aqueles estudiosos que dizem que essa doença tinha origem no pecado e a doença quebrou aquele coração para que a pessoa visse pecados que ela jamais veria se ela não estivesse doente. E aí ele diz, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, não como a ideia católica, a um sacerdote. E orai uns pelos outros, para sermos curados. Aí ele diz, muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Aí ele ainda tem o Elias em mente. Ele está falando tudo isso sem esquecer do profeta Elias. E ele diz, Elias era homem semelhante a nós. Aí é que o bicho pega. Porque Elias era considerado um bastião. Um homem poderosíssimo. Um homem que apareceu com Moisés a Jesus Cristo. E aí Tiago chega e diz que Elias era um homem sujeito aos mesmos sentimentos, as mesmas fraquezas, as mesmas limitações. Ele diz, mas este homem estava sujeito ao desespero, à descrença, à incompreensão, à perseguição, e orou com instância, orou fervorosamente, para que não chovesse sobre a terra. E não choveu. Meu Deus, a terra naquela época era Baal, era o Deus da chuva. E Elias trancou o céu. E por 3 anos e 6 meses não choveu.
E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus filhos. Ele está dizendo, olha, Elias orou com insistência. É tanto que quando Elias vai orar, ele manda olhar e ver uma pequena nuvem. E Elias está orando e a Escritura diz que ele está na posição de uma grata ao dar a luz. A oração de Elias é semelhante a alguém que vai dar luz. Então ele está numa posição como uma mulher hebreia, ia dar luz. Até que se vê uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Quer dizer que Elias gerou, pela oração, um filho, a chuva. E aí Tiago está dizendo, olha, vocês esqueceram que é possível você fechar o céu e abrir o céu por meio da oração? Aí, o que fazer nas diferentes circunstâncias da vida? É o que nós estamos vendo. Aí eu achei interessante isso aqui. Eu queria compartilhar com vocês. A única oração do injusto, do descrente, que Deus promete ouvir, é a oração de arrependimento. Eu achei isso aqui tremendo. Porque a Bíblia diz a oração de um justo. Mas do injusto, a única que Deus atende é a oração do arrependimento. É homoiopates, sentimentos semelhantes, sujeitos às mesmas circunstâncias. Homoio é igual, semelhante, parecido. E patos é sentimento. Então Elias tinha as fraquezas, as limitações que nós temos. Aí ele diz assim, meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converteu o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão do pecado. Então, no grego, planal, desviar-se, fazer desviar-se. Então, alguém se desviou da verdade. Nós vamos ver aqui agora o que significa isso. Primeira coisa, que mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às lutas, nós devemos cuidar uns dos outros. Nós não devemos estar tão enlutados, tão chorosos, tão ensimesmados, que a gente venha esquecer de que o outro ainda está numa situação pior. E que vidas estão se perdendo. E ele diz, meus irmãos, se algum de vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que o converteu, o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele. E o mais interessante é que cobrirá multidão de pecados. Nós vamos ver o que significa isso. Cobrirá multidão de pecados. Temos aqui uma linguagem figurada que indica produção do perdão de pecados. De tal maneira que os pecados de um homem não mais o expõem aos olhos, ao olhar desaprovador de Deus. Vocês lembram da oração de Davi, do Salmo 51, onde ele diz, esconde o teu rosto dos meus pecados? A bênção apostólica, onde assim, o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Então, quando a pessoa estava bem, que ela tinha oferecido um sacrifício, o sacerdote pronunciava, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Mas em pecado, o levantar o rosto de Deus significava que Deus estava vendo. Então Davi dizia assim,
disse o Senhor. Cobre. E aí diz assim, e cobrirá multidão de pecado. O ditado também aparece em Provérbios 12, 10. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Ou seja, o amor se recusa a ver as falhas. Alguma pergunta? Não, pastor. Então nós vamos terminar agora a nossa aula. Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus.